Ué, até a ex-mulher do Belo, a Graciane Barbosa, se rendeu ao batismo do Pablo Marçal? O evento realizado como parte do Método IP, um curso intensivo de 2 dias que combina espiritualidade, desenvolvimento pessoal, palestras motivacionais e mais um monte de coisa sem sentido, Graciana Barbosa descreveu o momento como um batizado do arrependimento. Deus do céu, o que, que eu acabei de ler? Vou perguntar para Daiane Oliveira aqui no Plantando Meteoro. Dai, eu não sei nem o que pensar. Não, meu Deus, o que eu Que acabei deve de ser mais ou ler, menos a mesma coisa Sofia. que passa na A cabeça de quem faz tendência, esse curso. a tendência é piorar. Deixa eu te falar uma coisa, a tendência é piorar. Por quê? Porque esse método IP aí, que é um tipo de curso intensivo de 2 dias apenas, é uma ideia vendida como algo revolucionário, que dá uma paz espiritual, que traz modificação na vida dessas pessoas. É uma forma diferente de governar a sua mente, as suas vontades e emoções, além de devastar a prosperidade, que é completamente natural, e criar hábitos desencadeadores de. Aí vocês já entenderam, né, gente? Todo dia sai uma pessoa esperta e uma pessoa nem tão esperta assim na rua e uma pessoa paga a outra. Quem será que está lucrando com isso? A gente vai descobrir daqui a pouquinho. Já vou te pedir, Sofia, para lançar o vídeo que traz os trechinhos, né, de quando o Pablo Marçal chega no local, porque é isso, né? O coach, que não é um pastor, mas ele é um coach, que inclusive teve o seu registro de coaching do Coaching Brasil negado, né? A gente recebeu essa informação no momento da pandemia no ano passado, de que o Pablo Marçal não deveria atuar como coaching porque ele não era mais um coaching. E tem essa informação, inclusive. Mas ele ainda assim vende esse curso. Tem uma página, eu nem coloquei para você mostrar, Sofia, mas eu vou mandar aqui no chat privado. Ele tem uma página que é bem interessante, que mostra que o Paulo Massal vende essa técnica. Eu acabei de ler essas informações sobre o método IP desse curso do Massal. Inclusive, vai ter uma nova turma em 29 e 30 de julho, mais uma vez, são 2 dias para ativar sua identidade, classificar o seu propósito e descobrir como prosperar em todas as áreas da sua vida. É uma ideia de revolução. Vou te pedir para mostrar, porque isso é Sofia, isso é ouro, Sofia. Olha isso, pessoal. Gente, é sério. Eu mergulhei no chorume para descobrir o que era isso aí, viu? Olha só. Olha só a foto, toda a identidade dessa página, Tinha que desse ter um site que é leão. onde É óbvio vende. que tinha que ter um leão. Qual que é a questão que esse pessoal tem com leão? Gente, vocês são Sim, brasileiros, coloca uma onça. Jaguatirica é leão. Inclusive porque a onça poderia ter um outro significado, né, Sofia? Essa galera, enfim. E eles vendem muitas ideias, e aí tem uma questão, tá? Você tem esse curso imersivo aí de 2 dias e você paga o valor para quem quer entrar nesse modo aí, é 20 mil reais à vista. Ou você pode parcelar em 12 vezes de 2 mil reais no cartão. Tem um custo, tá? Um custo de 20 mil reais à vista, ou parcelado em 12 vezes de 2 mil reais e um centavo no cartão. Eu não vou nem dizer que vocês podem mandar Pix para esse e-mail aqui em cima, que eu acho que é muito mais produtivo do que ficar pagando 20 mil reais para o Pablo Marçal. Mas, depois de vocês assistirem o vídeo, eu acho que a gente pode fazer essa sugestão. Por favor, Sofia, vamos para o vídeo que mostra alguns trechos do que aconteceu. Olha a Graciane Barbosa aí, ó. Graziane Barbosa, vai batizar? Tudo bem, vô. Vamos todos. Por que você decidiu batizar no método B? Porque o batizado do arrependimento. Titi na área. Ei, 1 hora da manhã vai batizar o povo aí. A galera tá te esperando. Olha quanta gente para batizar, pessoal. Sofia, eu vou te pedir só para pausar um pouquinho. Glória a Deus. João 3,5, que é assombroso Sophie. pra mim, o que abriu minha visão. Vou te pedir para pausar um pouquinho, porque vamos pensar uma coisa. Se é 20 mil por cabeça, tem tanta gente assim para se batizar,
Eu não estou querendo fazer esse cálculo, não, mas é 20 mil por pessoa. Se todo mundo pagou 20 mil, o Pablo Marçal está bem mesmo de vida, hein? Vamos lá, Sofia, vamos lá. Glória a Deus. João 3,5, que é assombroso para mim, o que abriu minha visão, que Jesus fala assim, né? Eu já mostrei para vocês lá no IP, que é aquele que não for batizado, eu asseguro vocês, aquele que não for batizado não tem acesso ao reino, batizado nas águas e no Espírito. E você está debaixo de uma unção, de uma frequência poderosa desse movimento. Na base da ameaça, né? De descer essas águas, você vai acionar essas duas coisas na sua vida. Fala assim comigo, eu me arrependo dos meus pecados e assumo publicamente a minha amizade com Jesus, Espírito Santo. Pronto, Sofia. Eu ia dizer para a gente tocar o vídeo até o final, mas se você quiser tocar sem áudio, manter as imagens aí, a gente comenta em cima, fica à vontade. Mas acho que para a gente ouvir já deu, né, gente? Já deu. É isso. É uma ideia de batismo, uma ideia de sagrado, apesar de que uma coisa importante no site do Pablo Marçal, o método IP, não informa nada relacionado à religião, então ele não pode, por exemplo, ser processado como se ele estivesse utilizando uma ideia de religião, de pastoral, ele não pode. É uma ideia de treinamento mesmo, pessoal e profissional, que as pessoas recebem ali, um poder da mente para melhorar suas capacidades de acordo com o que é dito. Não podemos sequer chamar de seita, inclusive, porque é um método diferente de estratégia ali vendido pelo Pablo Marçal. O que é que a gente fala em relação a isso, Sofia? Eu vou te pedir para colocar uma matéria, porque a gente precisa lembrar quem é o Pablo Marçal antes de tudo, né? Eu não tenho não dá para a gente ignorar que o Pablo Marçal, ele hoje é essa figura muito conhecida e respeitada em determinados campos, mas o Marçal ele já foi preso e ele é um condenado por golpes bancários. O caso prescreveu, a gente já falou sobre isso, inclusive no ano passado, por causa da eleição, mas o Pablo Marçal ele é condenado por nada mais, nada menos do que golpes financeiros que envolvem tirar dinheiro de idosos. É exatamente isso que essa pessoa fez, que prescreveu depois de um certo tempo. Ele não pode mais ser preso, ele respondeu em liberdade, depois ficou recorrendo da justiça até que conseguisse a prescrição, mas isso não anula a condenação. A gente pode dizer que o Pablo Marçal é alguém condenado por um crime. Ele atuou ali como um coach durante certo momento, ele era um ex-coach até ano passado, porque existia essa informação de que ele não poderia mais atuar como coach. No entanto, ele foi apontado nessa investigação de golpe financeiro como alguém que enviava e-mails que continham um software malicioso com a supervisão de uma outra pessoa de nome Danilo, que frequentava a mesma igreja que a família do Marçal, que é apontado como líder dessa organização criminosa que o Marçal participou, e ele chegou, né, ele falou durante um tempo que ele só cuidava dos computadores, que ele não tinha relação, mas ficou comprovado, de acordo com a polícia, que ele sabia dos spams que eram enviados, que ele era essa pessoa que enviava os spams e que ele teria sido beneficiado também financeiramente. Então, a gente está falando de um golpista, de uma pessoa condenada por um golpe. Esse é o Pablo Marçal, que agora está fazendo batismo de arrependimento nas pessoas, e as pessoas estão pagando, pelo menos de acordo com o site Método IP, as pessoas estão pagando 20 mil reais. Não sei se todo mundo ali pagou esse mesmo valor, não sei como é que foi o processo, mas esse é o valor que se cobra para fazer esse processo de batismo, que a gente não pode nem chamar de seita, porque de fato ele não faz uma relação com religião, ele fala que ali é um método de um curso para as pessoas governarem seu tempo, formular suas energias, canalizar seus pensamentos. Então é isso. É nada vezes nada, ele vende fumaça, as pessoas compram e está todo mundo feliz em relação a isso. É surreal, Sofia, como isso continua acontecendo, né? Cara, todo dia sai de casa um malandro e um otário, às vezes eles se encontram e rola um método IP. Desculpa, mas. Não, porque esse cara, se a essa altura do campeonato você ainda
com tudo que já se foi dito sobre ele, todo o histórico dele, passado dele, você ainda cai, é porque você tá querendo cair. E assim, eu entendo que as pessoas estejam querendo cair. A gente está vivendo um momento aí da nossa sociedade em que tá muito difícil a vida para a maioria das pessoas. E que a gente é o tempo todo incentivado a consumir mais e ter mais e ter mais e ter mais e consumir mais para conseguir ser alguém na vida. E daí chega alguém e te oferece um jeito fácil de conseguir isso, a tendência é querer agarrar mesmo. E nesse sentido é um pouco até difícil quando você vê, por exemplo, o nosso discurso, sabe, de não, cara, você não vai ficar rico fácil. Não existe jeito de você ficar rico fácil. Você vai ter que trabalhar duro para você conseguir ter uma vida confortável e mesmo assim não vai ser tão confortável quanto você merecia. Chega a gente com esse discurso. Chega o Pablo Marçal dizendo é só você vir aqui fazer o meu batismo e você vai sair daqui milionário. Em quem você prefere acreditar? Em quem você prefere acreditar? O problema é que você acredita e em vez de sair de lá milionário, você sai 20 mil reais mais pobre. É isso. Difícil, Dai. Difícil. Não, bastante, Sofia. E assim, quando eles chamam, eu não sei se a Graciane foi uma das pessoas que pagou o curso, mas é muito comum chamar pessoas famosas, influenciadores, com milhões de seguidores aí, que isso atrai outras pessoas que não é necessariamente daquele nicho, daquele grupo ali, a participarem também desse tipo de ato. A gente, eu vou repetir isso, está falando de uma pessoa, que é o Pablo Marçal, que tem um grande poder de persuasão. E nessa outra ponta, a gente tem a Graciane Barbosa, que tem mais de 13 milhões de seguidores apenas em uma das redes no Instagram, que vem de uma linha fitness, né, de uma outra linha ali, que passou pelo Big Brother Brasil também, que conseguiu uma outra ascensão, tem um outro público, que é distinto do público do Pablo Marçal. E é um público que talvez interesse muito ao Marçal acessar, que é uma galera que tem um certo dinheiro, uma classe média alta, que vai ali para a vida saudável, uma vida fitness, que é interessante para ele acessar. Como é que você faz isso? Muitas vezes convidando essa pessoa, dando curso, essa pessoa divulga nas suas redes. Não estou dizendo que é isso que aconteceu com o Graciane, a gente não sabe dessa informação, mas é muito comum que isso aconteça. O problema é o tipo de influência que isso causa nas pessoas. Daí, o Pablo Marçal, vale lembrar que ele tem um poder de persuasão tão grande que ele foi o segundo, ele quase foi o segundo mais votado para São Paulo, né? Então, assim, ele é uma pessoa que, de fato, a gente precisa prestar atenção. E aí é um conselho meu, né? Eu acho que o Ministério Público, Sofia, acho que algumas autoridades precisam começar a prestar atenção em cursos desse tipo que são vendidos, em métodos que são criados, e se as pessoas realmente estão totalmente satisfeitas com o que elas estão comprando. É importante que, já que, né, espontaneamente as pessoas vão continuar promovendo esse tipo de curso, que as autoridades comecem a mobilizar para tentar entender o que é está acontecendo e o que tem por trás disso tudo. É isso, Sofia. É isso, Dai. Aí você tocou num outro ponto importante, né? Gente, isso aí não deveria ser considerado, sei lá, estelionato, propaganda enganosa. Ah, mas ele só vende ideias de destravar a mente, porque 98% isso está escrito lá no site, eu juro para vocês. 98% das pessoas estão travadas, e ele precisa criar métodos de 2 dias, uma imersão para destravar a mente, e você paga apenas 20 mil reais. Foi pouco dinheiro, Só, não é quase nada, gente, é surreal. só 20 mil reais. Quanto tempo eu levo pra juntar isso? Acho que vou gastar com batismo do Pablo Marçal. Gente, batismo por batismo. Vai em qualquer igreja aí que você consegue um, sabe? De graça. Inclusive, aquele batismo por imersão ali é bem típico das igrejas batistas. Não sei qual outras. As que eu conheço são as protestantes tradicionais, então. Na Batista faz assim, na que eu me criei, que era a presbiteriana, daí é diferente. Coloca água na mão e coloca a mão na cabeça, não precisa mergulhar. Eu Mas, não sei de verdade nas pentecostais como é o processo, mas
É isso, né, gente? Você não precisa pagar R$ 20.000 para o batismo. Não. Enfim, ficamos por aqui, Dai. Ficamos, Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no plantão do Meteoro.